Conheça o MOTSE. Veja como essa ciência ataca o cansaço extremo das canetas para você recuperar sua disposição. Você começou a usar Ozempic, Mounjaro ou Wegovy. Emagreceu, viu resultado, mas junto veio algo que ninguém te contou. Um cansaço que parece não ir embora. Corpo pesado. Energia baixa. Falta de ânimo até para tarefas simples. E se o problema não for falta de força de vontade, mas sim uma resposta do seu metabolismo? Neste vídeo, você vai conhecer o MOTSC, um peptídeo mitocondrial estudado por sua atuação direta na energia celular, sensibilidade à insulina e adaptação metabólica. De forma simples e direta, você vai entender por que algumas pessoas sentem fadiga ao usar essas medicações, o que acontece dentro das suas células quando a energia desliga, como a ciência está investigando caminhos para recuperar disposição sem comprometer o emagrecimento. E o mais importante, estratégias seguras, práticas e aplicáveis para você se sentir mais viva, no processo. Se você quer emagrecer sem abrir mão da sua energia, clareza mental e qualidade de vida, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o seu corpo. Você começou a usar Ozempic, Mounjaro ou Wegovy. O peso começou a cair, o espelho começou a mostrar resultado. Mas junto disso apareceu algo que ninguém te avisou. Um cansaço estranho, constante, que não passa com descanso e não melhora com café. Um corpo pesado, uma mente lenta, uma falta de energia que parece desligar você por dentro. E o mais preocupante não é o cansaço, é a dúvida que vem junto. Será que o problema sou eu? Será que estou fazendo algo errado? Será que isso faz parte do processo? A verdade é que muita gente está passando exatamente por isso, mas quase ninguém fala sobre o que realmente está acontecendo dentro do corpo. E quando você não entende, você começa a aceitar. Começa a normalizar viver sem energia. Só que não deveria ser assim. Existe uma explicação por trás desse cansaço. Existe uma resposta que não tem a ver com fraqueza, nem com falta de disciplina. E mais importante do que isso, existe um caminho sendo estudado pela ciência que pode mudar a forma como você entende sua energia durante o emagrecimento. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Você começou a usar Ozempic, Mounjaro ou Wegovy com um objetivo muito claro: emagrecer, recuperar sua autoestima, se sentir melhor no seu próprio corpo. E no começo, tudo parece funcionar. A fome diminui, o controle alimentar melhora, o peso começa a cair. Você olha para o espelho e finalmente vê resultado. Só que, ao mesmo tempo, algo começa a mudar de um jeito que ninguém te explicou antes. Sua energia começa a desaparecer. Não é um cansaço comum de um dia puxado. Não é aquele tipo de sono que resolve com uma boa noite de descanso. É diferente. É como se o seu corpo estivesse pesado o tempo inteiro. Como se levantar da cama já fosse um esforço. Como se tarefas simples começassem a exigir mais de você do que deveriam. A disposição que você tinha antes simplesmente não está mais ali. E isso começa a afetar tudo. Seu humor muda. Sua produtividade cai. Sua vontade de treinar diminui. Até atividades que você gostava começam a parecer cansativas. Você começa a se sentir mais lenta, mais desligada, menos presente. E em algum momento, um pensamento começa a surgir na sua cabeça, mesmo que você não fale isso para ninguém. Será que o problema sou eu? Será que eu não estou me esforçando o suficiente? Será que isso é falta de disciplina? Será que meu corpo não reage como o das outras pessoas? E é aqui que mora o maior erro. Porque quando você não entende o que está acontecendo, você começa a se culpar. Começa a achar que precisa se esforçar mais, dormir menos, insistir mais, forçar mais o corpo. Só que na prática, isso só piora a situação. Porque o que está acontecendo não tem a ver com fraqueza, tem a ver com uma resposta fisiológica do seu corpo a tudo isso. E o mais curioso é que esse cansaço não aparece em todo mundo da mesma forma. Algumas pessoas sentem leve, outras sentem muito mais intenso. Algumas conseguem manter a rotina, outras sentem que perderam completamente a energia.
E isso gera ainda mais confusão porque parece algo imprevisível. Só que não é. Existe um padrão. Existe uma lógica por trás disso. Existe um motivo real para esse cansaço acontecer. E ele está muito mais ligado ao funcionamento do seu metabolismo do que você imagina. Seu corpo não está simplesmente ficando cansado. Ele está se adaptando. E quando essa adaptação não é entendida, ela começa a trabalhar contra você. O que pouca gente te conta é que, ao mesmo tempo que essas medicações ajudam no emagrecimento, elas também podem desencadear mudanças profundas na forma como seu corpo produz e utiliza energia. E se essas mudanças não forem compreendidas, o resultado não é só perda de peso. É perda de disposição, perda de vitalidade, perda de qualidade de vida. E isso não deveria fazer parte do processo. Você não precisa escolher entre emagrecer e ter energia. Você não precisa aceitar viver cansada como se isso fosse normal. E o mais importante, você não precisa continuar sem entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Porque existe uma explicação para isso. Existe uma camada mais profunda que quase ninguém aborda. Existe uma conexão direta entre o que você está sentindo e como suas células estão funcionando agora. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. E mais do que isso, você começa a perceber que esse cansaço não é o fim do processo. Ele é um sinal. Um sinal de que algo precisa ser ajustado. E no próximo passo, você vai entender exatamente por que esse cansaço não é culpa sua. E por que continuar se cobrando pode estar te afastando ainda mais do resultado que você quer. Se você chegou até aqui se sentindo cansada, sem energia, questionando o seu próprio esforço, eu preciso ser muito direto com você agora. O problema não é você. Não é falta de força de vontade. Não é preguiça. E definitivamente não é falta de disciplina. O que está acontecendo tem uma explicação muito mais profunda do que simplesmente comer menos e se mover mais. Quando você usa Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, você não está apenas reduzindo o apetite. Você está interferindo diretamente em sinais hormonais que controlam fome, saciedade, glicose e até a forma como o seu corpo distribui energia ao longo do dia. E aqui está o ponto que quase ninguém te explica. Seu corpo não entende que você quer emagrecer. Ele entende que está recebendo menos energia do que antes. E quando isso acontece, ele ativa um mecanismo automático de proteção. Ele começa a economizar energia. Isso não é opcional. Isso é sobrevivência. Seu metabolismo começa a ficar mais eficiente. Seus gastos diminuem. Seu corpo reduz o ritmo de vários processos internos para preservar o que ele considera essencial. E dentro desse ajuste, uma das primeiras coisas que ele reduz é justamente aquilo que você mais sente no dia a dia: sua disposição. É como se o seu corpo entrasse em um modo silencioso de economia. Você continua funcionando, mas com menos intensidade, menos energia, menos impulso, menos vitalidade. E o problema é que isso acontece sem você perceber de forma consciente. Você só sente o resultado. Você acorda mais cansada. Você sente menos vontade de se movimentar. Você começa a evitar atividades que antes eram naturais. E sem entender o motivo, você se cobra mais. Tenta compensar com esforço. Tenta empurrar o corpo além do que ele está preparado para entregar naquele momento. Só que isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você força, mais o corpo responde economizando. Quanto mais você se cobra, mais você se desgasta. E quanto mais isso acontece, mais distante você fica da sensação de energia que você tinha antes. E é por isso que tanta gente começa bem no processo de emagrecimento. E, no meio do caminho, sente que algo mudou. Não é falta de resultado. É falta de energia para sustentar o processo. E isso precisa ser entendido com clareza. Porque, quando você acredita que o problema é você tenta corrigir com mais esforço. Mas quando você entende que o problema é uma adaptação do corpo, você muda completamente a forma de agir. Você para de lutar contra o seu corpo
e começa a trabalhar com ele. E aqui vem um ponto ainda mais importante. Esse tipo de adaptação não acontece só no nível superficial. Não é só sobre você se sentir cansada. Isso está acontecendo dentro das suas células, no nível mais básico da produção de energia do seu corpo. Existe um sistema interno responsável por transformar tudo o que você come em energia utilizável. E quando esse sistema é impactado, a sensação de cansaço não é apenas física, ela é metabólica. E é exatamente isso que vamos começar a entender agora. Porque no próximo passo, você vai enxergar de forma simples o que está acontecendo dentro do seu corpo. E porque essa sensação de baixa energia tem muito mais a ver com funcionamento celular do que com esforço ou disciplina. Agora eu quero que você imagine o seu corpo como um sistema de energia muito bem organizado, quase como se fosse uma cidade inteira funcionando todos os dias. Cada célula é como uma pequena fábrica, e dentro de cada uma dessas fábricas existe uma estrutura responsável por produzir energia o tempo inteiro para manter tudo funcionando. Essa estrutura se chama mitocôndria. É ali que a energia que você usa para pensar, se movimentar, treinar, trabalhar e até respirar é gerada. Enquanto você estava comendo normalmente, esse sistema funcionava em um ritmo mais alto. Havia combustível entrando com frequência, e suas células tinham matéria-prima suficiente para produzir energia de forma constante. Só que quando você começa a usar o Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, algo importante muda. Seu apetite diminui de forma significativa. Você passa a comer menos, às vezes muito menos do que comia antes, e muitas vezes sem perceber. Em alguns casos, a pessoa não sente vontade de comer por várias horas, ou até passa o dia com uma ingestão muito abaixo do que o corpo precisa. E isso cria um cenário específico dentro do organismo. Menos alimento significa menos energia disponível. E aqui entra uma resposta inteligente do corpo. Ele não simplesmente entra em colapso, ele se adapta. Ele começa a reorganizar a forma como usa essa energia limitada. É como se a cidade começasse a desligar algumas luzes para garantir que os serviços essenciais continuem funcionando. O problema é que, nesse processo, sua sensação de energia também entra nessa economia. Seu corpo começa a reduzir o gasto em atividades que não são consideradas essenciais para a sobrevivência imediata. Isso inclui disposição para se movimentar, vontade de treinar, agilidade mental e até motivação. Você continua funcionando, mas com menos intensidade. E é por isso que você sente esse cansaço estranho. Agora existe um detalhe ainda mais importante que muita gente ignora. Não é só a quantidade de energia que muda. A forma como suas células produzem essa energia também pode ser impactada. Se as mitocôndrias não recebem os nutrientes certos na quantidade adequada, a produção de energia pode ficar menos eficiente. É como tentar manter uma fábrica funcionando com menos matéria-prima e às vezes com recursos incompletos. A produção continua, mas não com a mesma qualidade. E isso se reflete diretamente no seu dia a dia. Você sente o corpo mais lento, sente dificuldade de manter o ritmo. Percebe que tarefas simples começam a exigir mais esforço. E em alguns casos, até o raciocínio parece mais pesado. Isso não acontece por acaso. É o resultado de uma combinação entre menor ingestão de energia, adaptação metabólica e possível impacto na eficiência das suas células. E agora vem a parte que muda completamente a forma de enxergar isso. Se o problema envolve a forma como suas células estão produzindo energia, então a solução não está apenas em comer mais ou descansar mais. Existe uma camada mais profunda que a ciência começou a explorar, algo que atua diretamente nesse sistema de energia celular. E é exatamente nesse ponto que entra um elemento pouco falado, mas que vem chamando atenção em estudos recentes. Um peptídeo que se conecta diretamente com o funcionamento das suas mitocôndrias e com a forma como seu corpo gerencia a energia em situações de estresse metabólico. E no próximo passo você vai entender o que é isso, por que ele está sendo estudado e como essa descoberta pode mudar completamente a forma como você lida com esse cansaço. Até aqui,
Você já percebeu que esse cansaço não é aleatório e muito menos culpa sua. Existe um processo acontecendo dentro do seu corpo e ele tem lógica. Mas agora entra a parte que muda completamente o jogo, porque não estamos mais falando só de entender o problema, estamos falando de enxergar uma nova possibilidade. Existe um peptídeo chamado MOTS-C, que começou a chamar atenção justamente por atuar onde tudo isso acontece, dentro das suas células, mais especificamente nas mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia. Ele não é algo criado do zero. Ele é produzido naturalmente pelo próprio corpo e tem uma função direta na forma como o organismo responde a situações de estresse metabólico, como restrição calórica e mudanças no padrão de energia. O que torna isso interessante é o seguinte: em momentos em que o corpo percebe que há menos energia disponível, como acontece durante o uso de medicações como Ozempic ou Mounjaro, esse tipo de mecanismo pode ser ativado para ajudar o organismo a se adaptar. A ciência começou a investigar como esse peptídeo influencia a sensibilidade à insulina, a utilização de energia e até a capacidade das células de manterem um funcionamento mais eficiente, mesmo em cenários de menor ingestão alimentar. E aqui está o ponto mais importante. Isso não significa solução mágica, nem algo que você simplesmente adiciona e resolve tudo. Mas mostra que existe uma camada muito mais profunda sendo estudada, uma conexão direta entre energia celular e metabolismo, que pode explicar por que algumas pessoas conseguem manter disposição durante o processo de emagrecimento e outras não. E no próximo passo, você vai entender como tudo isso se conecta diretamente com o que você está sentindo no seu corpo. Agora, tudo começa a se encaixar de verdade. Esse cansaço que você sente não é só porque você está comendo menos. É porque o seu corpo está interpretando esse novo cenário como um sinal de alerta e ajustando a forma como produz e usa energia. Quando a ingestão diminui e os sinais hormonais mudam com o uso de Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, o organismo entra em um modo mais econômico e isso afeta diretamente a sua disposição. Ao mesmo tempo, suas células podem estar trabalhando com menos recursos do que estavam acostumadas. Isso significa que a produção de energia pode ficar menos eficiente, não apenas em quantidade, mas em qualidade. É como se o seu corpo estivesse tentando manter tudo funcionando com o mínimo possível, e nesse processo, a sensação de vitalidade deixa de ser prioridade. O resultado é exatamente o que você sente: corpo mais pesado, menos vontade de se movimentar, menos energia para sustentar a rotina. E o mais importante é entender que isso não acontece da mesma forma para todo mundo, mas segue uma lógica clara. Quanto maior o déficit energético, quanto menor a ingestão de nutrientes essenciais e quanto menos estímulo o corpo recebe para se manter ativo, mais ele tende a economizar. E quanto mais ele economiza, mais essa sensação de cansaço se intensifica. Não é falta de esforço. É uma resposta do seu corpo tentando se proteger. Só que aqui está o ponto de virada para você. Quando você entende isso, você para de lutar contra o seu corpo e começa a ajustar o processo. Porque se o problema envolve energia e adaptação, a solução precisa respeitar exatamente esses dois pontos. E é isso que você vai ver agora na prática, de forma simples e aplicável, para recuperar sua disposição sem comprometer o emagrecimento. Agora que você entendeu o que está acontecendo, o próximo passo é ajustar o caminho sem quebrar o processo. Porque não adianta só saber, você precisa sentir a diferença no seu corpo. E aqui entra o primeiro ponto que muda tudo. Você não pode tratar a alimentação como detalhe. Mesmo com o apetite reduzido pelo uso de Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, seu corpo ainda precisa de proteína suficiente, micronutrientes e um mínimo de energia para manter suas funções. Comer pouco demais pode acelerar o cansaço. Ajustar qualidade e distribuição ao longo do dia já começa a mudar sua resposta energética. O segundo ponto é movimento, mas não do jeito que você imagina. Não é sobre treinar pesado quando você está exausta. É sobre sinalizar para o seu corpo que ele precisa manter estrutura e função. Caminhadas,
Treinos leves. Estímulo de força com intensidade ajustada. Isso ajuda a preservar massa muscular e envia um recado claro para o metabolismo. Não desligue completamente. Quando você se movimenta de forma inteligente, você ajuda seu corpo a sair do modo economia extrema. O terceiro ponto é recuperação. Sono de qualidade, ritmo mais regulado e atenção aos sinais do corpo fazem diferença real na forma como sua energia se restabelece. Quando você dorme mal ou vive em estresse constante, o corpo entende que o cenário ainda é de ameaça e mantém a economia ativa. Quando você melhora esse ambiente interno, ele começa a liberar energia novamente de forma mais equilibrada. E aqui está o mais importante de tudo. Você não precisa aumentar tudo de uma vez. Pequenos ajustes consistentes já são suficientes para mudar a forma como seu corpo responde. Porque o objetivo não é sair do emagrecimento. É continuar emagrecendo com energia, clareza e sustentação. E antes de avançar, você precisa entender um ponto essencial que quase ninguém fala sobre isso. Antes de qualquer decisão, você precisa ter clareza sobre uma coisa que muita gente ignora quando começa a falar sobre ciência, metabolismo e novas descobertas. O MOTS-C ainda está em estudo. Existem pesquisas promissoras, existe interesse científico crescente, mas isso não significa que seja uma solução pronta, acessível ou indicada para uso livre. E esse ponto precisa ser respeitado. Quando o assunto envolve medicações como Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, você já está lidando com intervenções que alteram profundamente o funcionamento do seu organismo. Qualquer tentativa de adicionar novas estratégias, substâncias ou abordagens sem orientação pode gerar mais impacto do que benefício. E o que você quer aqui não é arriscar sua saúde. É evoluir com segurança. Outro ponto importante é entender que nem todo cansaço tem a mesma origem. Em alguns casos, pode estar relacionado à alimentação insuficiente, em outros à qualidade do sono, níveis de estresse, carências nutricionais ou até outras condições que precisam ser avaliadas com mais atenção. Por isso, tentar resolver tudo com uma única resposta simplificada pode te levar para o caminho errado. O que realmente faz diferença é combinar conhecimento com acompanhamento adequado. Entender o que está acontecendo no seu corpo é o primeiro passo. Ajustar sua rotina com base nisso é o segundo. E buscar suporte profissional quando necessário é o que garante que você continue evoluindo sem comprometer sua saúde. E agora que você tem essa clareza, você está pronta para enxergar o processo de uma forma completamente diferente. Agora você consegue enxergar com clareza o que antes parecia confuso. O cansaço não surgiu do nada. Ele é uma resposta. Seu corpo não está falhando. Ele está tentando se adaptar a um novo cenário. E quando você entende isso, algo muda dentro de você, porque você deixa de se culpar e começa a se posicionar de forma diferente no seu próprio processo. Emagrecer nunca foi só sobre perder peso. É sobre como você se sente enquanto isso acontece. É sobre manter sua energia, sua clareza, sua disposição para viver o dia a dia. Porque de nada adianta ver o número na balança diminuir se ao mesmo tempo você sente que está perdendo sua vitalidade. Esse não é o objetivo. E não precisa ser o seu caminho. Existe uma forma mais inteligente de conduzir esse processo. Uma forma que respeita o seu corpo, entende suas respostas e ajusta o que precisa ser ajustado. Quando você alinha a alimentação, movimento e recuperação com o que está acontecendo internamente, você começa a perceber que é possível emagrecer sem abrir mão da sua energia. É possível ter resultados sem se sentir esgotada. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Não é só sobre o que você faz, mas sobre como você entende o seu corpo. Porque quando você entende, você decide melhor. E quando você decide melhor, o resultado deixa de ser um esforço constante e passa a ser uma construção consciente. E agora, com tudo isso em mente, existe um último passo simples que pode te ajudar a ir ainda mais longe. Se em algum momento desse vídeo você se reconheceu,
Se você percebeu que esse cansaço não é só seu e que existe uma explicação por trás do que você está sentindo, eu quero que você faça algo simples agora. Comenta a palavra energia aqui embaixo. Isso vai me mostrar quantas pessoas estão passando por isso e vai me ajudar a trazer conteúdos ainda mais direcionados para o que você realmente precisa. E tem um detalhe importante. Quando você comenta, você também se posiciona. Você sai do automático e começa a assumir o controle do seu processo. Isso muda a forma como você consome informação, muda a forma como você aplica o que aprende e, principalmente, muda a forma como você se enxerga dentro dessa jornada. Se esse conteúdo te ajudou a entender algo que antes estava confuso, salva esse vídeo. Porque em algum momento você pode precisar revisitar essas informações. E se você conhece alguém que está passando exatamente por isso, compartilha. Às vezes, o que a pessoa precisa não é de mais esforço, é de clareza. E a partir daqui, o seu próximo passo não é fazer mais, é fazer melhor. É ajustar com consciência, respeitar o seu corpo e continuar evoluindo sem se perder no processo. Porque agora você não está mais no escuro. Você entendeu? E isso muda tudo.